E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Luiz e no vídeo de hoje a gente vai resolver uma questão da EAR do ano de 2022.2 que fala pra gente o seguinte: sobre uma superfície horizontal perfeitamente lisa e sem atrito é colocada uma esfera A em repouso exatamente no centro dos eixos X e Y, uma esfera B de massa 3 kg que se desloca em movimento retilíneo uniforme de acordo com a seguinte função horária das posições, S igual a 10t, expressa em unidades do sistema internacional, atinge a esfera A, segundo um ângulo de 30 graus em relação ao eixo X, conforme a figura. Após a colisão perfeitamente elástica, a esfera A passa a descrever um movimento retilíneo exatamente sobre o eixo Y e a esfera B passa a descrever um movimento retilíneo uniforme exatamente sobre o eixo X. Considerando que não há forças externas atuando sobre o sistema esfera A e esfera B, qual é o valor da velocidade em metros por segundo e a quantidade de movimento em quilograma-metro por segundo da esfera B após a colisão? Vamos lá, gente. Antes da gente calcular as coisas depois da colisão para a esfera B, a gente precisa saber as coisas que acontecem antes da colisão. A quantidade de movimento do sistema ela vai ser dada pela massa vezes a velocidade. Especificamente, a massa de B vezes a velocidade de B. Por quê, Luiz? Porque antes só quem está se movimentando é a bolinha B. E toda colisão vai existir conservação da quantidade de movimento. Então, a quantidade de movimento do sistema antes tem que ser igual à quantidade de movimento do sistema depois. Então, antes a gente tem a quantidade de movimento da bolinha B e depois a gente vai ter a quantidade de movimento da bolinha A mais a quantidade de movimento da bolinha B, ok? Vetorialmente falando, ok? Não se esqueçam disso. Então, olha só. Agora que a gente descobriu isso, a gente vai calcular a quantidade de movimento da bolinha B antes da colisão. Para isso, a gente precisa saber qual é o valor da velocidade B. Vamos lá, gente. Como a gente descobre a velocidade de B antes da colisão? Para isso, a questão informa para a gente que a função horária da posição é dada por S igual a 10t. Isso para o corpo B. E aí, a gente precisa lembrar que a função horária da posição ela é S igual a S0 mais V vezes t. O valor ao lado do t é sempre a velocidade. Então, a velocidade aqui vale 10. Foi só uma forma bonita que a questão te deu a velocidade, Só foi um outro jeito mais chique dela te dizer que a velocidade vale 10. Agora, a gente consegue calcular a quantidade de movimento total do B antes da colisão. A gente sabe que QB vai ser a massa de B vezes a velocidade de B. E isso vai ser, massa de B é 3 kg, velocidade 10, a quantidade de movimento total é 30 kg vezes metro por segundo. E aí, olha só, vou separar essa parte aqui para a gente fazer os componentes bonitinho. E aí eu vou jogar esse desenho lá para cima. Ok, gente. Agora que a gente jogou esse desenho aqui para cima, o que a gente precisa saber? A gente precisa só calcular a quantidade de movimento B nessa situação. Para isso, quando há uma colisão bidimensional, você precisa trabalhar com componentes do vetor. Se você for olhar, você tem um vetor que o total dele está aqui, E aí a gente tem duas outras componentes. Uma para cima, associada à quantidade de movimento do A, e uma para a direita, associada à quantidade de movimento do B. Luiz, mas não estou vendo o A. Você tem que lembrar que o A está se movendo na vertical, eu só não coloquei ele. E aí, essa quantidade de movimento antes tem que ser igual a depois, lembra? Vetorialmente falando. Então, isso significa dizer que se eu somar a quantidade de movimento A com a quantidade de movimento B, a gente encontra essa quantidade de movimento total. Show de bola? A gente pode somar esses vetores pela regra do polígono. A regra do polígono diz o seguinte: você vai pegar um vetor, qualquer vetor, e aí na ponta desse vetor você vai colocar o outro vetor que você está somando, A gente sabe que a soma vetorial de QA com QB tem que dar esse resultado, que é a quantidade de movimento total do sistema, que é dado
pela quantidade de movimento B que a gente encontrou que vale 30. Essa resultante, então, que é a soma de QA com QB, tem que sair do começo do primeiro vetor e até a ponta do último vetor. Repetindo rapidinho, a regra do polígono fala o seguinte: quando você está somando dois vetores, QA e QB, você precisa colocar um na ponta do outro. O resultado dessa soma, ele vai sair do começo do primeiro vetor e até o final do último vetor. Então, essa aqui é a quantidade de movimento total, que é a quantidade de movimento B. E olha que eu escrevi isso aqui no começo, né? A quantidade de movimento antes de B é igual à quantidade de movimento de A mais B depois da colisão. Vou botar até uma linhazinha aqui. E a gente sabe que, observa bem, que esse vetor forma com a horizontal um ângulo de 30 graus. Então, aqui, ó, vai existir um ângulo de 30 graus. Ok. E esse ângulo aqui, ó, QA e QB, eles estão em cada eixo, então eles valem 90 graus. A gente consegue já descobrir QB. Como que a gente descobre QB, né, depois da colisão? Vou colocar aqui, ó, QBX. A gente vai poder aplicar a relação trigonométrica do cosseno. O cosseno de 30 tem que ser igual ao cateto adjacente, que vai ser QB na direção X, sobre a quantidade de movimento total. E aí você pode fazer essa continha. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Isso tem que ser igual a QBX sobre 30. E aí você pega esse 30, está dividindo, passa para o outro lado multiplicando. E aí você vai ter 30 raiz de 3 sobre 2 igual a QBX. Logo, isso vai resultar em QBX igual a 15 raiz de 3. Como que você faria para encontrar a velocidade? A velocidade, você precisa utilizar novamente essa expressão. E a gente vai fazer já já. Então, olha só, gente. A gente vai pegar, a gente sabe que a quantidade de movimento é massa vezes velocidade. A quantidade de movimento que a gente encontrou após a colisão foi de 15 raiz de 3 metros por segundo. A massa de B é 3, então a gente consegue descobrir a velocidade de B após a colisão. Pega esse 3, está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. A gente vai encontrar 5 raiz de 3 metros por segundo. E isso vai ser igual à velocidade de B após a colisão. E aí, a resposta que tem 5 raiz de 3 para o valor da velocidade e 15 raiz de 3 para a quantidade de movimento é a letra A. E a gente vai ficando por aqui. Desejo uma ótima semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!